Amém? Dá uma criação boa. Né? Vamos fazer a oração? Feche os olhos. Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, graças damos ao Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Deus, estamos aqui nessa noite, nessa oportunidade que o Senhor nos concede de aprender a tua palavra. Nós te pedimos neste momento que através do teu Espírito Santo o Senhor venha nos instruir, venha nos ensinar, nos capacitar e fazer de nós sábios ganhadores de alma para o teu reino. Senhor, cada um de nós que aqui estamos, aqueles que estão a caminho e aqueles também que não puderam vir, meu Pai, no dia de hoje, que assim, meu Pai, como o Senhor tem nos capacitado, que nós possamos manter esta chama acesa no nosso coração para aprender mais da tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Então hoje nós vamos iniciar, a introdução ao Pentateuco. Tá? Os irmãos já devem estar familiarizados a esse termo, porque é um termo que é comum a gente falar na igreja. Pentateuco. Pentateuco, ele está relacionado aos 5 primeiros livros da Bíblia. O Pentateuco é importante a gente ter conhecimento do Pentateuco, porque ele é a base de tudo aquilo que a gente vai trabalhar, de tudo aquilo que a gente vai desenvolver dentro da nossa fé. A base está no Pentateuco. O Pentateuco é como se fosse o coração. Os irmãos têm uma noção da importância que ele tem. Tá bom? Então o Pentateuco é o nome dado para os 5 primeiros livros da Bíblia. Se os irmãos puderem escrever aí, o que é o Pentateuco? Tá bom? Deixa um espacinho aí, se já faltou escrever o nome de algum livro, e coloca aí, o que é o Pentateuco? Eu vou fazer a leitura aqui, depois os irmãos só colocam de forma resumida. Pentateuco é o conjunto formado pelos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aqui está o nome deles em hebraico: Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim, que são o nome hebraico. Tá? Esse nome que a gente conhece como Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, é o nome que foi dado através daquela tradução da Septuaginta, que a gente falou nas aulas anteriores. Então, o Pentateuco é o conjunto formado pelos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tais livros são identificados inúmeras vezes como lei de Deus, ou lei do Senhor, passada por Moisés ou através de Moisés. Os assuntos apresentados aos seus leitores são o princípio do universo. Por isso que Bereshit, que é o livro do Gênesis, ele tem esse título. Gênesis porque fala da origem, e Bereshit é princípio. Depois a gente vai falar um pouquinho mais de calma acerca de cada um desses títulos, e os irmãos vão entender, por exemplo, a mensagem que está por detrás, Beit sempre fala de princípio, e Rosh, que deriva a palavra Reshit, deriva da palavra Rosh, e a palavra Rosh fala de cabeça. Depois, provavelmente na próxima aula, a gente vai pegar essa primeira palavra, o primeiro livro da Bíblia, e a gente vai ver que no nome Bereshit já tinha uma revelação de que Jesus ele viria para poder resgatar o seu povo. É uma coisa que nós entendemos por causa da junção das palavras. E na cultura hebraica tem muito isso, Eles valorizam muito junção de palavra. Às vezes para nós, a gente só entende aquilo que a palavra quer dizer, da forma que nós lemos literalmente, mas para os judeus não. Para os judeus, cada ponto que é acrescentado, é colocado, tem um significado. Por isso que quando Deus ele mudava o nome de alguns homens na Bíblia, você percebe que ele acrescentava uma letra, ele tirava uma letra. Isso aí fazia toda a diferença. Para Abraão, ele tira. Não, para Abraão ele acrescenta, E para Sara ele tira. E tudo isso tem um significado, e se a gente tiver um pouquinho mais de tempo, a gente vai falar sobre isso daí. Então, Bereshit, só nesse nome Bereshit já tem uma mensagem tremenda acerca da vida de Jesus para resgatar o seu povo. Quem olha assim de forma rasa, superficial, não entende. Por isso que é importante a gente fazer o que a gente está fazendo aqui, sentando para estudar.
né? Qualquer pessoa que se auto-titula cristão, ou até mesmo um pouquinho mais ousado, quer ser chamado de teólogo, ou estudioso, ou professor de escola dominical, a pessoa tem no mínimo por obrigação ter lido a Bíblia inteira. Senão o negócio fica ruim, né? É que nem a gente, quando a gente era, antes de encontrar Jesus, a maioria se denominava católico, mas alguns talvez nunca nem entrou numa igreja católica, que era o meu caso, né? Qualquer um que perguntava, eu falava, não, quero conversar, não, eu sou católico, tenho minha religião, mas nunca tinha entrado numa igreja católica. E às vezes acontece isso com o povo que se diz cristão, né? Se denomina cristão, mas não conhece o livro que é a base da nossa fé. Então, para você se denominar cristão, irmãos, pelo menos tem que ter lido a Bíblia. E para fazer um curso de teologia, para pegar um certificado e falar assim, eu tenho curso de teologia, tem que pelo menos ter lido a Bíblia inteira. É o mínimo, senão não tem nem como. Para não falar que é obrigatório, né? Que é obrigatório pelo menos ter lido a Bíblia inteira. Tem aí tudo bem? Além da lei, contém a genealogia, né? As profecias, os ritos, as exortações. O estudo de hoje é uma visão geral acerca da origem, o autor do Pentateuco. O autor do Pentateuco nós já sabemos que é Moisés. Só que para a gente entender o que está escrito no livro, no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, nós precisamos entender um pouco qual foi a trajetória de Moisés. No que Moisés pensava, como que ele agia, no que ele foi ensinado, para a gente poder entendermos a profundidade desses 5 livros, para a gente não ter o hábito de ler só por ler. Então, quando a gente vai um pouquinho na história de Moisés, os irmãos já conhecem a história de Moisés, né? Só que às vezes de uma forma rasa, como a gente aprende na igreja, Moisés é um bebezinho que foi colocado num cesto na beira do rio e a filha do faraó pegou para criar. Só que na verdade vai muito além disso, é muito mais profundo. Porque quando a gente vai pegando o contexto da história, porque estudar a Bíblia, né? Estudar a Bíblia ela é muito importante porque a gente não fica preso só naqueles conteúdos que estão na página. Aquilo ali é regra de fé. Mas para a gente entender aquilo ali, a gente precisa se aprofundar, precisa saber da história, o que estava acontecendo, o que eles acreditavam na época. Tudo isso é importante para formar um pano de fundo, para que a gente possa entender o peso daquilo que está sendo falado naquele livro. Por exemplo, Moisés. A gente pega a história de Moisés, irmãos, quando eu falo assim que vai muito além da história que a gente escuta aí em cima dos púlpitos, né? É uma criança que nasceu num período de morte, foi colocado num cesto e a filha de Faraó levou para dentro do palácio. Só que se a gente ler com calma, se a gente parar para entender o que está acontecendo naquele contexto, irmãos, por que a filha de Faraó vai descer no rio Nilo para tomar banho? Sendo que dentro do Egito, no palácio, tinha águas muito mais limpas, tinha muito mais privacidade, tinha muito mais opção dentro do palácio. Mas por que ela desce no rio Nilo? Então essas são coisas que perguntas que nós devemos fazer para o texto, né? Para a gente poder entender a profundidade. Aí você começa a entender que o rio Nilo para o povo egípcio é um tipo de adoração. O nome que foi dado de rio Nilo é uma divindade do Egito. É uma divindade. Então olha a cabeça da mulher. Quando ela está descendo no rio Nilo para tomar banho, ela está fazendo um ritual de idolatria. Ela entende que se ela for se banhar no rio Nilo, aquilo vai ajudar ela a ser fértil. Porque a história, quando a gente vai vendo um pouquinho da história, a gente vai ver que aquela filha de Faraó, ela vai ser uma mulher que ela vai ter poder e autoridade no Egito. Ela vai ser uma das pessoas que também vai ter poder e autoridade no Egito. E qual é o maior medo dela? O maior medo dela é não poder gerar um herdeiro para o seu marido, para que possa assumir o trono. Então olha só a história que tem por trás disso tudo. Só que quando ela vai para o rio Nilo, e ali ela encontra Moisés naquele cesto, ela já entende que o Moisés é uma providência do Deus que ela adora. Então tem uma cultura religiosa em cima disso tudo, porque ela está chegando no rio Nilo, quando ela encontra a criança ali,
ela já percebe que aquilo está sendo uma confirmação para algo que estava no coração dela. O coração dela é esse: eu vou descer no Rio Nilo, eu vou me banhar, porque é um ato de santificação, de purificação, porque eu preciso gerar um herdeiro para o meu esposo. Só que ela sabe que não está conseguindo gerar. Olha Deus trabalhando dentro disso tudo, porque Deus é precisar de um libertador para o povo de Israel, né? E como que Deus vai levantar um libertador se tem um decreto de morte? Então, dentro do decreto de morte, Deus vai usar a cultura do povo que está oprimido, para dentro dessa cultura levantar um homem que está sendo guardado pelo opressor. Aqui a gente já vê a mão de Deus dando livramento. Tem pessoas que perdem a paz por qualquer probleminha que está passando e acaba deixando de valorizar o poder do Deus que ele serve. Um Deus que dá livramento, irmãos. Um Deus que usa o opressor para te guardar. É a mesma coisa de você ver Daniel na cova dos leões, os leões vão atacar Daniel. Sendo que a ordem natural das coisas, o leão tem que se alimentar. É o alimento dele, está ali, é carne, ele tem que comer. E Deus usa aquele cenário para dar um livramento para Daniel dentro da cova. Então a mesma coisa foi aqui com Moisés. Então ela pega o Moisés. Você acha que ela não sabia que o Moisés era filho de uma das escravas dos hebreus? Lógico que sabia que era dos hebreus. Mas mesmo assim, ela entende, porque Deus estava trabalhando no cenário, ela entende que ali era uma provisão de Deus. Então ela leva Moisés para dentro do palácio. Moisés vai ficar 40 anos, irmãos, aprendendo a cultura egípcia. E depois que ele mata um egípcio para poder guardar um hebreu, ele foge para o deserto. E nessa peregrinação vai passar 40 anos, Moisés dentro do deserto, cuidando das ovelhas do seu sogro. Aí você para pensar: poxa, Moisés ficou 40 anos sendo ensinado dentro do Egito. Moisés estava estudando, irmãos, na melhor faculdade da época. Os melhores professores da época eram do Egito. O Egito era uma potência. Ele estava sendo preparado para ser um faraó, um governante. Agora o que mexe com a gente, por que Deus faz esse tratamento? 40 anos no Egito, 40 anos apacentando ovelhas no meio do deserto, fugindo de um povo, e depois 40 anos conduzindo o povo de Deus no meio do deserto. Porque quando Moisés está dentro do Egito estudando, Moisés tinha consciência, por exemplo, de que linhagem ele era. Porque o período que ele foi amamentado por Joquebede, você acha que ela já não estava ali doutrinando o seu filho? Eu acho que estava. E ele conhecia, depois com o tempo ele vai conhecer a história. É por isso que você vê que ele é incitado a matar um egípcio quando está oprimindo o hebreu. Porque ele sabe qual é a sua raiz, a sua genealogia, da onde que é o seu princípio, ele sabe. Só que quando Moisés está sendo ensinado dentro do Egito, Moisés está nos ensinando que dentro do Egito é o período de preparação, aonde Deus mostra para você que Ele pode fazer do homem que é escravo chegar no nível mais alto dentro da humanidade, dentro de um governo humano. Então Moisés entende: poxa, Deus ele pode pegar um escravo, e desse escravo ele pode exaltar a ponto que, se ele quiser, se torna alguém de autoridade máxima dentro de um império, dentro de um sistema de governo que era primeiro em ranking de governo naquela época. Só que quando ele vai para o deserto apacentar a ovelha do seu sogro, ele vai cair em si, porque não adiantou nada estudar na melhor escola, ter os melhores professores, aprender todos os idiomas que da época era conhecido, ser formado em ciência, em filosofia, em tudo, sendo que agora eu vou ficar no deserto, o único som que eu vou ouvir é ovelhas. Imagina Moisés, irmãos, no deserto só ouvindo mé, mé. O que adianta ficar passando? Porque Deus está mostrando para Moisés: quando eu quero exaltar alguém, eu pego alguém que é escravo e coloco ele em famílias, em lugares altos. Mas para a pessoa fazer o que eu quero que ela faça, eu não dependo da capacidade, eu não dependo da dependência da terra.
Então Moisés ele precisa quebrar um pouco do orgulho dele quando ele está ali apacentando ovelha no meio do deserto. Ele entende, para que eu estudei tanto? Sendo que para apacentar ovelha eu não preciso disso daqui. Porque Deus estava atrapalhando. Deus estava tratando algo em Moisés. Porque na verdade o rebanho que ele estava cuidando de Jetro era uma tipologia de Deus que ele ia ter que cuidar mais para frente. Por isso que Moisés está preparado. E lá na frente, quando Moisés ele está apacentando o povo de Deus, ele tem toda aquela paciência a ponto de interceder pelo povo e falar: Senhor, risca o meu nome do livro da Bíblia, mas não tira o nome deles. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Moisés era manso, mas não era tão manso assim não. Porque para ele matar um egípcio lá, ele aprendeu a ser manso apacentando ovelha. É por isso que Deus não vai pegar ninguém sem antes passar por um período de preparação para colocar em cima de um púlpito para cuidar de povo. Porque senão vai dar ruim. Então você vê que é importante estudar, mas só o estudo, sem você entender o amadurecimento e o processo dentro daquilo que Deus quer trabalhar com você, só o estudo não adianta. Eu conheço muita gente que é teólogo, irmão. Teólogos são teólogos dos bons, mas são desigrejados. Não tem liderança, não tem comunhão com a igreja, não tem comunhão com Cristo. O que adianta? Aprendeu a letra, mas não se permitiu andar no deserto com Deus. E Deus às vezes precisa, para tirar da gente essa soberba, para tirar da gente essa falta de mansidão, nos conduzir no meio do deserto. Deixar às vezes a gente tomar conta de coisas que ninguém quer tomar conta. Porque cuidar de ovelha não é fácil. Não é fácil. É por isso que dentro da igreja tem departamento. Tem pessoas, né, missionária, que não quer tomar conta de jovens. Tem pessoas que não querem ser regente de um ciclo de oração. Tem pessoas que não querem ser regente de um grupo de varões. Tem pessoas que cuidar de criança não vai de jeito nenhum. Se falar de evangelismo e missões, pula fora. Mas se você não passar por todos esses degraus, para cada etapa dentro do ministério que você vai galgando, você vai catando um amadurecimento, você vai crescendo na sua experiência com Deus, lidando com as pessoas. Aí você entende que uma forma você tem que lidar com jovens, outra forma você lida com crianças, outra forma você lida com irmãs de ciclo de oração, outra forma lida com obreiros. Não é da mesma forma. Só que para isso aí você precisa passar por esse período. Esse período de isolamento, solidão, dependência total de Deus, conduzir um rebanho que não é seu, mas você tem autoridade e tem uma responsabilidade com aquele rebanho, porque se você permitir que algum daquele rebanho se perca, o dono vai exigir depois. Pai, pastor, Deus abençoe. Então há uma necessidade, amém, há uma necessidade da gente passar a ser tratado por esse deserto de Deus. Então a gente precisa entender. O Pentateuco fala de 5 livros. Os 5 livros têm por autoria Moisés. Mas quem é Moisés? Porque se eu entender o autor, eu vou entender o que ele está querendo passar. Eu não posso simplesmente mergulhar em umas informações como essa, sem entender primeiro essas raízes. Aí você vê tanta gente falando bobagem. Jesus ele veio para abolir a lei. Jesus não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir a lei. Porque quando nós olhamos para o Velho Testamento, que eu sempre falo para os irmãos que é a primeira aliança, na primeira aliança, irmãos, tem 613 mandamentos. 613 mandamentos. Eu acredito que os irmãos já ouviram falar isso. Mas por que tem tanto mandamento? Porque eles entendem que para ter organização, você precisa estar debaixo de uma lei que foi constituída por Deus. Os irmãos talvez não saibam, mas para cunho de informação, dentro das 613 leis que tem no Antigo Testamento e para o povo judeu até o dia de hoje, a primeira lei já começa a contar a lei lá no Jardim do Éden. Sabe quando Deus falou assim, pode comer de todas as árvores, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não pode comer? O povo judeu já entende, ali é o primeiro mandamento que foi dado. Então aquela lei já entra nas 613, porque a gente fala assim, 613 mandamentos, mas tem mandamento que não tem como você cumprir ele. Tem mandamento que não tem como cumprir, porque até para os judeus, dos 613 mandamentos que eles têm,
eles não podem cumprir, porque a maioria deles estão ligados com o tempo, não tem mais tempo. São divididos em 3 partes. São mandamentos religiosos, civis e morais. Eu vou até marcar, se os irmãos quiserem anotar isso aí também é importante. Religioso, civil e moral. Os 613 mandamentos, eles se dividem em 3 partes: religioso, civil e moral. Só que essas 2 partes, religioso e civil, eles estão ligados. Não tem como cumprir um sem cumprir o outro. Esses 2 aqui estão interligados, né? E esse daqui, ó, é os 10 mandamentos. Por que esses 2 aqui, ó, essas 2 divisões estão ligadas? Os irmãos escutam muita pregação sobre a mulher do ciclo do fluxo de sangue. A mulher se tornava impura. Está ligado com o religioso com o civil. Porque se tornava impura, não poderia ter contato com o povo. E se tornava impura, tinha que ser avaliada como sacerdote. Então ela ficava tanto proibida de exercer qualquer coisa no ato religioso, como em convívio com as pessoas. Alimentação. Muitas alimentações que eles faziam, que era considerada também impura, condenavam o religioso e o civil, né? Então, se não tem mais o tempo para exercer sacrifício, para fazer as festas, a maioria das festas que eles tinham costume de praticar já não podem mais. Então, essas 2 partes aqui, ó, eles não cumprem. O povo judeu não cumpre. Porque eles dependem. Agora os irmãos vão entender por que está tanta esse desejo aí para poder achar quem é o Messias. Se os irmãos acompanharem nas redes sociais, o terceiro templo já está para terminar, a construção do terceiro templo, que é uma peça importante para a escatologia, que mostra o período do arrebatamento da igreja e depois a grande tribulação. Então, o terceiro templo já está para terminar e já tem uma bezerra vermelha que era usada para fazer a purificação do templo. Irmãos, quando concluir o terceiro templo e eles matarem a bezerra para fazer a purificação, nesse momento vai se manifestar o anticristo. E aí eles vão aceitar, porque eles querem voltar às práticas, eles querem cumprir os 613 mandamentos, as 613 leis, eles querem voltar ao sacrifício, eles querem voltar a ter aqueles rituais. Então, o que Jesus ele aboliu? Ele aboliu o cerimonial. Não tem mais necessidade de matar animal, porque os animais que eram mortos no sacrifício apontavam para Jesus. Animal não tem poder para tirar o pecado do povo, tem poder para encobrir. Mas João Batista veio com uma frase que estremece a nossa alma. Ele fala: eis aí o Cordeiro de Deus. Agora não vai mais cobrir, mas vai tirar o pecado do mundo. Então é uma morte só, não houve mais necessidade. E eles estão esperando para que volte essa prática. Uma vez alguém falou para mim assim: pastor, 613 mandamentos é sacanagem, é muita coisa para a gente cumprir. Só que o Antigo Testamento tem 613, mas o Novo Testamento, para a igreja, tem 1050 mandamentos para se cumprir. E talvez os irmãos não saibam disso. Quem já ouviu falar disso? Não. Porque esses mandamentos só diz respeito a Israel. E esses 1050 diz respeito à igreja.
Os irmãos sabem aonde foi formada a igreja? O primeiro momento que aparece a igreja na Bíblia, porque todo mundo fala que a igreja ela nasce na crucificação de Cristo, quando perfura a lateral, sai água e sangue, ali a igreja nasceu. Quem já ouviu isso? Os irmãos já ouviram isso? Não? As pessoas falam assim: a igreja nasce na crucificação de Cristo. Por quê? Porque quando Jesus ele é furado do lado, o soldado vem para poder atestar se ele estava vivo ou morto, vai furar. Quando fura, naquele momento que fura, sai água e sangue. Aí as pessoas aplicam na igreja assim, porque quando a mulher vai dar à luz, a bolsa estoura, então sai água e sangue. Então ali está falando do nascimento da igreja, morte de Jesus, nascimento da igreja. Isso é bonito para pregar no altar. Só que na verdade não é. Na verdade a igreja nasce com aqueles 120 que estão naquele cenáculo orando e o Espírito Santo desce. Até antes daquilo ali não tem igreja. E a igreja, diferente daquilo que nós pensamos, não se inicia com gentios, se inicia com judeus. Por isso que hoje, se judeus quiserem receber a bênção da igreja, eles têm que aceitar Jesus e se tornar a igreja, deixar de ser judeu. Pode falar, pastor. O senhor, e essa explicação em da água e sangue? Essa explicação da água e sangue, ela é bonita. Mas ela sai água e sangue. Água e sangue. Saiu água e sangue de Jesus. Saiu água e sangue. Porque furou a lateral, né? Então, como a gente É um derrame delicado. É um derrame delicado. Então o ser humano tem isso aí mesmo. E normalmente a isso acontece com mulheres. comprova que ao ser perfurado, quando sai água e sangue, que atesta que de fato ele estava morto, ele já tinha sofrido um derrame delicado. O coração dele bateu tanto e não aguentou. Aí é o momento que ele entrega ao Pai o Espírito. O Espírito fica muito forte, fica mais forte ainda. Essas coisas é interessante para cunho de informação, mas tem que tomar cuidado com o público que está te ouvindo, porque se você fala uma coisa dessa, a pessoa ela está sendo doutrinada. Essa tem que ser a nossa preocupação como pastores. A gente está doutrinando um povo. É responsabilidade nossa ensinar o caminho certo. Se a gente ensinar o caminho errado, irmãos, olha o estrago que a gente pode fazer. Porque sabe por que às vezes tem pessoas que negam a fé? Porque foi ensinado errado. E quando você se depara com alguém que questiona o que você acredita, você não tem base, não tem prova. Aí a pessoa fica com cara de poxa, por que eu não sabia disso? Me enganaram. Não é que te enganou, é porque quando você foi ensinado, você só absorveu aquilo que estava sendo falado, mas você não parou para estudar se aquilo é verdade. É que nem a pessoa vinha aqui em cima do altar e falar assim: não, Jesus vai voltar porque no sepulcro de Jesus, quando Pedro chega lá, tinha um lenço dobrado, e na cultura judaica, quando alguém vinha, dobrava o lenço, colocava na mesa, é porque gostou e queria voltar. O noivo, quando vinha conhecer a noiva, ele deixava um lenço dobrado depois do jantar, que atestava que ele ia, mas ele ia. Só que isso daí é cultura, não tem nada a ver você usar isso daí como base para falar da volta de Jesus. Porque o que fala da volta de Jesus é os textos que estão na Bíblia. Você pega 1 Tessalonicenses, está falando de arrebatamento. Se 1 Tessalonicenses está falando, capítulo 4, verso 16, que o mesmo Senhor descerá do céu, eu já sei que o arrebatamento vai acontecer. Aí a gente fica impressionado: rapaz, que informação. Poxa, mas se você procurar essa informação, ela tem no máximo 100 anos. Essa cultura não é uma cultura da época de Jesus. É uma cultura que se adequou depois desse período de Jesus, os discípulos, a igreja primitiva. Agora não me recordo de cabeça assim, o nome de um dos judeus que falou isso daí. Mas aí a gente se questiona: quantas pessoas vieram antes dele e nunca falou nisso? Por que os evangelistas, se é algo tão importante para poder embasar a nossa fé, por que os evangelistas não deixou isso destacado? Então, assim, é bonito de ouvir, não vai interferir em salvação de ninguém, não vai interferir. Mas, irmão, não se baseia nisso, porque hoje o que mais tem é pessoas querendo debater na internet.
Você coloca qualquer coisa nas redes sociais, já vem pessoas com um monte de argumento. Não, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você vem com um argumento desse, a pessoa quebra você também, fala isso, me mostra na Bíblia. Você não tem base, porque fulano falou. Entendeu? Então a gente precisa entender isso aí. Se alguém chegar para vocês e falar assim, a igreja se iniciou com quem? Com gentios ou com judeus? Não, nem tenha dúvida. A igreja, hoje ela é formada por gentios, mas a igreja se iniciou com judeus, porque os discípulos de Jesus eram judeus. Os irmãos vão ver que houve briga para ser aceito no colégio apostólico a presença de algum deles, como por exemplo Mateus, publicano. O povo não aceitava. Você imagina se Jesus trouxesse para o colégio apostólico gentios? O problema é que isso aí não ia gerar. E os 120 que estão no cenáculo, esperando a promessa se cumprir, irmãos, são discípulos de Jesus, não fazem parte do colégio apostólico, os 120, mas são discípulos. Jesus tem tanto discípulo a ponto de ter as missões de 70, ele mandar de 2 em 2. É que às vezes a gente tem na mente que discípulo de Jesus eram só os 12 ali, né? E não é. Jesus ele tinha mais discípulos. Os 12 faz parte do colégio apostólico. Os 12 foi quem permaneceu com Jesus, aprendeu com Jesus e passou isso para frente. Mas tinham mais discípulos, mais pessoas que paravam para aprender, mais pessoas que se envolveram, né? Quando você pega Atos dos Apóstolos, você vê tantas pessoas ali envolvidas que de certa forma são discípulos de Jesus, mas não fazem parte do colégio apostólico. O colégio apostólico tem necessidade de ser formado por 12, porque 12, além de ter uma importância em Israel, também representa, por exemplo, a plenitude da igreja. Porque se você tem 12 tribos no Antigo Testamento, você precisa de uma base de 12 no Novo também. Então isso daí faz parte da plenitude da igreja. Isso aí é um conteúdo que a gente pode falar depois, numa matéria chamada Basileia, que fala sobre o reino de Deus. Vai trabalhar só as coisas acerca do reino. Então até aqui os irmãos estão entendendo? Então, como o senhor falou aí, não sei se você ouviu falar, não sei se está na Bíblia. Eu já vi várias pessoas pregando sobre quando o soldado foi orar Jesus, pinga o sangue, não sei se é na testa, alguma coisa assim, e aí abre a visão dele. Não sei se você já ouviu falar assim, alguém já falou sobre essa parte aí, mas não vi na Bíblia escrito isso. Tem muita gente que nossa, que profundo tal. E outra coisa também, que eu já ouvi o presídio pregando, falando que Maria cometeu adultério em cima do corpo, o obreiro. Tipo assim, é o dever do pastor, não querer matar, não, mas tipo assim, corrigir, depois aí outra pessoa vai pregar a mesma coisa, vai ficar pegando a mesma coisa. Eu cheguei em casa e falei, nossa, falou que Maria adulterou, tipo assim, as pessoas deixam passar a partida. Aí é um grande perigo, ele virou convertido, aí sai pregando a mesma coisa, aí vai numa igreja, mas não antes ele foi o seu polícia, na minha igreja. Eu já ouvi várias pregações. Essa história aí que o sangue pingou na testa do soldado lá, quem veio com essa tese foi o pastor José Aquino. Ele se denomina lá como judeu, esse judeu lá. Ele veio com essa história aí. Da mesma forma que o pastor Paulo Marcelo, ele traz uma pregação e ele fala na pregação lá, não sei se foi o Paulo Marcelo ou se foi o Marcos Feliciano, que fala do Sirineu, que ele ajuda Jesus a carregar a cruz, Jesus por ter sido açoitado, o sangue que estava no madeiro ali, acaba que manchando a roupa dele, ele não pôde participar da festa da Páscoa lá, mas o sangue do Cordeiro de Deus ele levou para a casa dele, então é um sinal de que Deus estava visitando, graciando, perdoando aquela família. Só que assim, isso é coisa de pregadores. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente tem uma facilidade de reproduzir o que os pregadores pregam e não examinar a Bíblia. Por isso que os bereanos,
Irmãos, Paulo ia pregar os bereanos e ia consultar nos pergaminhos. Será que aqui Paulo está falando condiz com a palavra? Porque a gente não pode se iludir com palavras bonitas, palavras de efeito. A igreja precisa ter um fundamento, a igreja precisa ter os pés firmes na rocha. Irmão, pode pegar bonito, mas eu quero saber como é que está na Bíblia. Se não tiver na Bíblia, irmão, aí você vê um monte de gente frustrado. Frustrado porque só ouve o que os outros falam e repete o que os outros falam, mas não examina. Lembra que a gente iniciou aqui falando, os irmãos ainda não tinham chegado, que para você ser cristão e para ser um pouco mais ousado, para ser teólogo, ou para ser um professor de escola bíblica dominical, para ser um pastor, você precisa, no mínimo, é uma obrigação ter lido a Bíblia inteira, pelo menos uma vez. Porque tem gente que não lê, irmão. Tem gente que tem livro da Bíblia que ele nunca abriu. E tem carta. Meu primeiro professor de teologia, ele fez a gente fazer resumo dos livros da Bíblia. Isso ajudou bastante a concluir e entender o que eles estavam dizendo. É por isso que que não ter essas frases de efeito que o povo usa, não cai uma folha da árvore, se Deus não deixar, essas coisas que ainda fala na Bíblia. Isso, que está dentro da Bíblia, e Jesus disse assim, Jesus disse assado. E às vezes você pergunta, mas está escrito aonde? A pessoa não sabe. Não sei, está na Bíblia. É, está na Bíblia. Está de Gênesis Apocalipse. Não está. Irmão, isso daí é uma aplicação terrível, porque esse texto está em Jó. Esse texto está em Jó. Quando diz assim que até a tristeza salta de alegria, porque fala da perversidade daquele bicho lá que eu esqueci o nome agora. Leviatã. Não tem nada a ver você trazendo um contexto da igreja, está falando de um período de opressão, a ponto de ter escape daquela opressão, até a tristeza salta de alegria. Se ela tem escape daquele momento. Você não pode trazer isso para dentro da igreja, usar num momento de euforia e falar assim, nossa, até a tristeza salta de alegria. Se alegra na presença de Deus. É fora do contexto. A Bíblia diz, isso é complicado, por isso que a gente precisa investir mais tempo como esse, de aprender a palavra de Deus, aprender a questionar, entendeu? Então, quando a gente, olha porque é importante a gente fazer esse estudo. Lembra que eu falei que a gente passou por bibliologia, mas quando a gente entrar nas outras matérias ficar um pouquinho melhor, o Pentateuco ele vai trazer informação para você, coisa que você não escuta no cotidiano, né? Os irmãos lembram quando eu falei que agora há pouco que Moisés ele foi colocado no cesto, a filha de Faraó vem, o rio Nilo nem sempre teve o nome de Nilo. Aquele Nilo que foi dado para o nome daquele rio era chamado de Rep. Era um deus tão poderoso que ele era considerado o deus mais antigo do Egito. O deus Sol era filho dele, se submetia a ele. Eles acreditavam que esse deus Rep, que depois ficou conhecido como Nilo, era o deus da fertilidade. Há um período no Egito em que o rio Nilo, o nível sobe. Eles acreditam que é o período em que esse Deus está trazendo prosperidade e deixando a terra frutífera. Então, quando Moisés está naquele cesto, no meio do junco, porque é uma coisa que eu já vi pregando em cima, o pessoal lê o texto, irmãos, lê o texto, no texto está escrito, foi colocado no meio do junco. A pessoa fala, ele estava no rio, sendo levado. Não estava sendo levado. Porque se estivesse sendo levado, ele ia parar no mar. Entendeu? Também tinha muitos crocodilos. Matava. Ele foi colocado no junco, porque no meio do junco eram umas plantas que tinha na água, e aí segurou. Quando a filha de Faraó desce, ela veio ali e pega, ele está parado, a corrida não está levando. No texto está marcado, ele foi colocado no meio dos juncos. Ficou parado ali o cestinho dele na água. Foi de correnteza. Eu já vi pessoas aplicando que nas ondas o cestinho quase virou, entrou água dentro do. Não, é fantasia, cuidado. Então, você olha isso daí, aí você vai começando a entender. Moisés, irmãos, ele tinha um peso muito grande no Egito. Por quê? A ponto da filha de Faraó chegar e falar assim: foi um presente do próprio Deus para nós, uma provisão, para um povo, uma cultura que idólatra, irmão. Eles não querem saber, eles vão colocar uma expectativa muito grande.
Então tinha uma expectativa muito grande de Moisés. Até o nome Moisés, irmãos, já era de uma linhagem de falar. É porque essas coisas a gente não vê na igreja sendo pregado. Não vê na igreja sendo pregado. O significado do nome dele. Então você vê, quando você vê Moisés, hoje eu chamo de Moisés. Mose, eles chamam lá no Egito de Mose. Por quê? Já é uma descendente, já é uma sequência de Faraó que tinha por nome. Então tem um porquê do nome dele ser dado a esse o nome dele. Aí você começa a entender o porquê que Moisés passa o que passa, tem o conhecimento que tem, as etapas da vida de Moisés, a importância que teve. Moisés começa a escrever os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele vai trazendo para nós informações que hoje para a gente é a base de tudo. Hoje nós vemos que o movimento ativista aí está querendo acabar com um monte de lei, querendo queimar a Bíblia, tirar. É um país, o nosso país é um país laico, né? Tem direito de confessar qualquer fé, mas eles estão querendo acabar com o cristianismo. Só que tem um problema, a gente tem certeza que isso não vai acabar. Não tem como acabar com o cristianismo, primeiro porque é um projeto de Deus, e segundo, se tirar a Bíblia, irmãos, todas as outras áreas da sociedade apontam para a Bíblia. O casamento hoje é baseado em leis que foram tiradas da Bíblia. Leis que amparam pessoas a ter casa, a ter um direito de ir e vir, é tudo leis amparadas pela Bíblia. Então, sabe a igreja da Lana Rhodes? É uma igreja inclusiva, né? Ela é casada com mulher e lá ela prega santidade. O que ela faz? Só não pode falar de homossexual, mas as outras coisas ela bate. É isso que o povo está querendo fazer. Vamos tirar o cristianismo, mas as leis que nasceram do cristianismo eles querem aceitar. Mas só que tudo isso a gente vê o trabalhar de Deus. Tudo isso tem o trabalhar de Deus. A Bíblia fala: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A igreja não está cumprindo o papel de evangelista. A igreja não está fazendo missões. Quem que Deus está usando para poder fazer missões? Ateus. Sabe por quê? Quanto mais eles batem na fé cristã, mais desperta interesse, porque pessoas estão ouvindo falar. Chega em lugares que a gente não chegaria. E chega em lugares que a gente não quer ir. Quem vai numa faculdade falar de Deus, irmão? Ninguém vai. Mas eles estão lá debatendo. Uma hora ou outra, Jesus vai pegar eles na curva da vida e eles vão ter um encontro. Como a gente tem hoje grandes homens de Deus aí, que outra hora era ateu e hoje são pessoas apologéticas que defendem a fé com unhas e dentes. Isso daí eu vejo missões. Eu vejo Deus usando os ateus. A Bíblia diz em Pedro que se a gente não clamar, as pedras vão clamar. E lembra que eu falei para os irmãos lá nas primeiras aulas que a gente tem uma ferramenta na teologia chamada de primeira menção? E essa ferramenta chamada primeira menção, para você entender o peso de uma mensagem, você precisa entender aonde ela foi falada a primeira vez. E Pedro é uma pessoa, quando ele fala: se você a igreja não clamar, as pedras clamarão. Ali, irmãos, tem um joguinho de linguagem ali, porque para Pedro Jesus falou assim: você é pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Quando você vê Satanás tentando Jesus, Satanás vai falar assim: transforma essas pedras em pães. Quando você traz isso num contexto de igreja, por que ele está falando para Jesus: transforma as pedras em pães? Primeiro, usa o que está disponível para você para se saciar. Como que o diabo hoje provoca líderes? Não, tira o couro e correr com as ovelhas. São pedras, você está com fome? Se alimenta com as pedras. Tira o couro e correr. Vive uma vida confortável. Vive uma vida luxuosa. Você pode. Você é filho de Deus. Se Deus é com você, irmão, você não pode andar a pé. É a mesma regra que usa nos dias de hoje. Porque se você é um servo de Deus e você não está no padrão do mundo, as pessoas falam que Deus não é com você. Se você não tem carro, que Deus é servo que não deixa você andar a pé, pedir favor para os outros. Aí fala: tem que colocar pressão, tem que tirar medo. Aí está fazendo o quê?
transformando pedras em pães. Quando Pedro fala assim, ó, se vocês não clamar, as pedras clamarão, está falando assim, se a igreja não fizer o papel dela, Deus vai usar o mundo. Quando a igreja parou de falar de amor, o mundo secular, todas as canções do mundo secular falavam de amor. Falavam de Deus do jeito deles, mas eles falavam. Porque as pedras estavam clamando. Já eram as pedras denunciando, se vocês não fazem, eu faço. Hoje a igreja não faz missões como tinha que ser feito, porque tem igreja que faz. Então os ateus estão aí, ó, propagando, gerando curiosidade de um monte de gente, aproximando pessoas talvez num discurso de ódio à primeira vista, mas um certo momento Deus vai ter um encontro com aquela pessoa. Os irmãos talvez não estejam acompanhando, mas lá em Israel, o que predomina daquele lado da Palestina ali o Islã, né? A fé deles lá em Maomé. O que acontece? Tem pessoas lá que Deus está se manifestando, Jesus está se manifestando em sonhos. Pessoas estão se convertendo através de sonhos. Jesus se apresentando para eles em sonhos e falando com eles. E tem gente sendo expulsa de casa, filhos sendo expulsos de casa, homens importantes sendo expulsos da sociedade, porque o islamismo não aceita o cristianismo. Só que o islamismo, ele é uma religião nova, né? Não é tão antiga assim. O cristianismo veio antes. Depois do cristianismo que começou a vir essas outras religiões. Só que está acontecendo conversão em massa. Irmãos, é só acompanhar. É porque não divulga na mídia, porque isso é bem interessante. Mas se você começar a acompanhar grupos de missionários, pessoas que são envolvidas com coisas de missões, você vai ver muito relato como esse. Jesus se manifestando através de sonhos. Os irmãos até aqui estão pegando? Amém? Então nós temos. Tá bom. É para não se esquerda. A gente se empolga. 8 e 10? Tá, vamos ver aqui. Deixa eu adiantar aqui um texto aqui, para a gente já falar mais alguma coisa. O Pentateuco, né, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco era originalmente um só livro. Só para os irmãos entenderem, que eu acho que isso aqui vai ser também interessante, não está escrito aqui, mas se os irmãos, não sei se todos aqui sabem, mas a gente está aqui para aprender, Pentateuco é a junção de 2 palavras, tá bom? Penta quer dizer 5, teucos, ou teuchos, fala de estojo, caixa, né? Porque esses 5 livros aqui, eles eram individuais e eles eram separados dentro de caixas, estojos, para que não viesse deteriorizar, estragar. Então, por isso que tem que esse nome foi dado, Pentateuco. Esse nome foi dado por judeus, né, de Alexandria, que os irmãos sabem que houve lá a Septuaginta, né, 70 judeus, que na verdade não foi 70, foi 72, mas eles pegam o número de 70 rabinos lá e traduziram para o grego e deu o nome de Septuaginta. Então ficou ali nos judeus em Alexandria. E desses judeus que ficaram em Alexandria, desses rabinos, desses sábios, foi dado esse nome Pentateuco. Aí vem dessa junção de palavras, 5 e estojo. Então a Torá é os 5 primeiros livros da lei. Porque os 5 primeiros livros da lei, que é a Torá quer dizer lei. Agora os irmãos vão entender que lei, para os judeus, significa verdade, caminho. É por isso que lá está escrito assim, ensina o menino o caminho que se deve andar. O caminho que está escrito lá em Provérbios é esse aqui, ó, Torá, é lei. Não é caminho que nós andamos. Porque falar caminho, a gente pensa que é caminho literal, não é. Porque para os judeus, lei é caminho, lei é verdade. Mas isso daí é uma palavra, o significado da palavra? Isso. É o significado da Torá? Dessa palavra Torá? A Torá, ela representa a lei. Representa a lei. O significado da palavra Torá é lei. Lei quer dizer verdade, caminho, destino. Por isso que é importante para eles, porque eles sabem que é através desse fundamento que eles vão
percorreu o caminho certo. Então, quando você lê em Provérbios, ensina o menino o caminho que se deve andar, não está falando de caminho literal, porque a gente aplica isso. A gente aplica isso, caminho literal. A gente acha que é ensinar o menino no caminho, não é. É ensinar a lei. E sabe onde é que está a prova disso? Quando a gente começa o livro de Josué. Quando a gente começa o livro de Josué, o que Deus vai falar para Josué? Quer ter um ministério frutífero, abençoado, cheio de bem-aventurança? Não aparta de ti o livro da lei. Esse é o caminho, irmão. Então o caminho não é o caminho literal, o caminho é a lei. A lei não pode se apartar. A gente não pode apartar da gente a lei. E esses 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, ele é importante porque ele vai dar base para tudo. A base de tudo vai estar. Se você não entender os 5 primeiros livros da Bíblia, você não vai entender a Bíblia. Por isso que é importante. A gente vai gastar bastante tempo nessa matéria, porque a gente vai tentar destronar o máximo possível de informação que a gente conseguir. A gente vai quebrar o máximo de informação possível. Então eu preciso que os irmãos entendam isso. Que esses 613 mandamentos que os judeus batem no peito e gostam de defender tanto, estão divididos em 3 partes: religioso, civil e moral. Só que o religioso e o civil eles estão em deficiência, porque não tem mais como cumprir, porque não tem tempo. A única coisa que tem do templo, irmãos, é o Muro das Lamentações. Por isso que você vê os judeus lá no Muro das Lamentações. É a única coisa que sobrou do templo. Só o Muro das Lamentações. Então não tem mais sacrifício. Tem festa que não dá mais para... Na totalidade não dá para cumprir. E para os irmãos não se escandalizarem, eu vou falar depois na próxima aula, Jesus participou de uma festa que nem fazia parte da cultura de Deus. Não era importante, não tinha peso. E é uma festa que está citada no livro de Macabeus, que não tem na nossa Bíblia, que tem na Bíblia Católica. Era uma festa que é chamada de Festa da Luz. Jesus participou dessa festa. Por que Jesus participou dessa festa? Da mesma forma que Jesus comia com o publicano. Entendeu? Porque ele precisa estar nesse ambiente para que ele pudesse cumprir o seu propósito. Porque senão os irmãos interpretam mal, né? E falam assim: ah, o pastor falou, então eu posso. Não. Tem um propósito para tudo isso. Então, já que o povo judeu não quis Jesus, Jesus foi para quem precisava, para quem necessitava. Então, 613 mandamentos eles não conseguiam cumprir todos. E a igreja que tem 1050. 6 mandamentos está em Atos capítulo 15, naquele concílio que está tendo ali em Jerusalém, e ali você vai ver, eles vão definir um monte de coisa. Vamos só aproveitar para cunho de informação, a gente já encerra aqui, depois a gente dá continuidade na aula que vem. Quem já ouviu falar do voto do Nazireu? Voto do Nazireu. O irmão já ouviu falar? Voto do Nazireu? Sabia que na Bíblia o voto do Nazireu não é só para homem? É para mulher também? Está no Pentateuco. Números capítulo 6. Lá está a lei do Nazireu. E lá está tanto para homem como para mulher. E a única mulher que a gente pode defender que teve o voto do Nazireu é a mãe de Sansão. Porque o filho não fazer, os pais também se ausentar de algumas práticas, automaticamente caindo no voto de Nazireu. E o voto de Nazireu para a igreja é importante, porque vai acabar com um monte de discussão que tem aí, que fala que a mulher não pode ensinar, a mulher não pode pregar, a mulher não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. A Bíblia dá respaldo, porque se ela entra debaixo de um princípio de voto de Nazireu, ela tem. Esse voto, a mulher então tinha que entrar também. Isso não é que tinha que entrar. Pode ser passado para a mulher, porque na cultura judaica tudo é para homem, já percebeu? O foco maior deles é homem, porque o homem foi criado primeiro, o homem é o cabeça, Deus deu a ordenança para o homem, então eles querem focar o homem. E aí é uma nação patriarcal, machista,
E aí a gente quer trazer isso para a nossa cultura. E aí a gente começa a privar mulheres de um monte de coisa. Mulher não pode fazer isso, mulher não pode fazer aquilo. Tem coisas que a mulher não pode fazer. Como, por exemplo, a gente vê base para isso, que nem todas as igrejas acreditam. Mas, por exemplo, ordenar alguém a um cargo ministerial. Não pode. Tá bom, pode lá. Entendeu? Porque assim, é uma autoridade que Deus já constituiu para os discípulos. É uma ordem que foi passada pelos apóstolos, a igreja apostólica. Então segue uma liderança daí, segue um direcionamento daí. Isso não vai fazer com que a mulher seja menor ou inferior ao homem. Até porque os irmãos sabem que a mulher foi feita da costela do Adão. Está na Bíblia, tirada da costela. Só que a mesma palavra no hebraico para costela é a mesma palavra no radical que fala de batente, quando querem se referir ao batente. Irmãos, qual a importância do batente na casa? Né? Viga. Segura a estrutura. Quer acabar com o ministério do homem, tira a mulher. Por isso que, quando você vê as cartas pastorais, é importante que seja marido de uma só mulher. Tem tudo isso. Porque se tirar a mulher, também acaba. Então, assim, tem muitas coisas importantes dentro do Pentateuco que a gente vai depois caminhar. Só os 5 primeiros livros, ele já traz uma mensagem. Aqui já tem uma frase. Quando a gente junta os 5 primeiros livros, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim, ele já traz uma frase e a gente vai falar na próxima aula. Que essa aqui já é a base desse livro e era a mensagem que Deus estava trazendo para o povo. Amém? Vamos colocar de pé? Alguém quer falar algo? Perguntar algo? Não? Então nós iremos orar. Hoje faltou bastante gente, algumas pessoas justificou, né? Outras não. Só que assim, aquilo que é de graça as pessoas não valorizam muito, né? Não sei porque a nossa cultura tinha que mudar. Boa parte da teologia que eu fiz, a maioria dela foi de graça. Não tinha recurso, a minha esposa sabe. Tinha vezes que eu ia trabalhar a pé, voltava a pé para juntar o dinheiro da passagem para ir fazer lá em Suzano, porque lá era de graça. Então a gente tem que valorizar essas coisas, irmãos. E isso daqui é só uma base, é algo raso que vai proporcionar aos irmãos depois se aprofundarem. Tá? Lembrando, a partir de segunda-feira, em vez de ser 7 horas, nós vamos iniciar às 7h30. Porque aí dá tempo dos irmãos que estão trabalhando, não precisa chegar atrasado e perder, que nem a gente tem no caso do pastor Thiago também. E assim, para nós também é melhor. Então a gente aumenta meia hora na hora de começar e termina aí por 8h30. Tá bom? Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então vamos orar para agradecer a Deus? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, graças damos ao Senhor por tudo aquilo que o Teu Espírito Santo ministrou, meu Pai, nessa noite em nosso meio. Muito obrigado, porque o Senhor, meu Pai querido, tem nos dado o privilégio de conhecer a Tua palavra, conhecer os mistérios do Reino. E nós entendemos, ó Pai, que aquilo que nós estamos aprendendo dentro dessa sala de aula é muito importante para o nosso ministério. Por isso, a nossa oração é essa: nos capacita, nos habilita todos os dias para que nós possamos ser ferramenta, instrumento, canal de bênção para aqueles a qual o Senhor nos proporcionar a falar do Teu amor e aqueles a qual o Senhor acrescentar em nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém?